Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte, o segundo da segunda temporada. E nesse episódio eu quero falar sobre o medo do fracasso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem muito medo do fracasso. Você tem medo do fracasso? Eu não sei se você tem, mas eu tenho, pavor, sabe? Foi uma coisa que eu descobri na terapia. Eu meio que já tinha esse negócio de não quero fazer alguma coisa que dê errado, eu não quero que o que eu planejo dê errado, isso é normal. Mas eu não sabia que era uma coisa tão grande assim na minha cabeça, entendeu? Então, no que eu fui fazer terapia, contei minhas experiências com crise de pânico e tal, contei pra ela, e ela percebeu um padrão e falou assim: tudo isso é medo do fracasso? Enfim. E foi isso. Aí eu cheguei à conclusão de que realmente eu tenho muito medo do fracasso e isso meio que afeta a minha produtividade. Isso eu fui perceber um pouco mais depois, que era muito real, porque eu tava pensando assim, nossa, se uma pessoa não bota fé, pessoas específicas da minha família, pessoas mais próximas de mim, se essa pessoa não bota fé que eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu também nem tento. Porque eu falo assim, concordo, eu também não acredito em mim, sabe? Isso é uma coisa tão ruim, meu Deus. Enfim. E aí eu falei assim, por que não falar sobre esse tópico que mexe tanto com a minha cabeça, que deve mexer com a cabeça de tantas outras pessoas? Então vamos começar. Ó, eu tô me abrindo aqui com vocês, tanto porque eu gosto de conversar com vocês sobre sentimentos. Eu sou essa pessoa que gosta de falar sobre sentimentos, entendeu? Gosto de falar sobre coisas profundas. E, enfim, e também porque eu quero que as minhas histórias, minhas experiências e o que eu compartilho com vocês, eu quero que isso ajude vocês de alguma forma. Se eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu já tô feliz demais, entendeu? Enfim, eu vou tentar desconstruir o que é o fracasso na minha cabeça. Primeiro, vamos para o significado da palavra fracasso. Eu pesquisei no Google. Fracasso significa falta de êxito ou alguma coisa do tipo. Enfim, alguma coisa que você não foi bem sucedido, por assim dizer. Enfim. E eu fiquei me perguntando, por que isso pesa mais para algumas pessoas e não pesa tanto para outras? Aí eu cheguei à conclusão assim, no meu caso, é porque eu sou uma pessoa que se cobra demais para fazer as coisas darem certo. E às vezes eu me cobro de uma forma muito absurda. Tipo assim, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu dei tudo de mim naquele momento. E se alguma outra coisa dá errado, eu me culpo por um erro que nem tem a ver comigo. Olha que bizarro. Olha o que o fracasso está fazendo com a minha cabeça. Está mexendo com o meu cérebro. Enfim, as coisas estão deixando de fazer sentido e eu estou me culpando porque eu tenho autocobrança que eleva níveis normais. Entendeu? Apesar de que autocobrança nunca é bom, né? Enfim. Aí por conta disso, talvez seja um peso maior para mim. E a outra coisa eu sou muito perfeccionista. Ou seja, eu quero que as coisas sejam certinhas, eu quero que as coisas sejam do jeito que eu planejo na minha cabeça. Quando eu faço um plano, eu quero que ele dê tudo certinho, eu quero que saia como eu planejo. E se não sai como eu planejo, não dá tudo certo, eu não consigo fazer alguma coisa, eu já fico assim, ai meu Deus, tá dando errado, e agora? Ai que saco, que vontade de desistir. Eu fico com uma vontade imensa de desistir de um monte de coisa que eu planejo e não sai como planejado. É bizarro. Se eu contasse pra vocês tantos vídeos que eu tive vontade de desistir de gravar, entendeu? Eu parei de desistir com a frequência que eu desistia antes. Porque antes, quando eu pensava em desistir, eu desistia, apagava tudo do vídeo, cagava. Enfim. Agora eu falo assim, não, mas vai valer a pena e tal, não sei o que, talvez fique legal no final. E no final fica legal, por mais que eu não esteja muito animada naquele vídeo, pra fazer o vídeo e tal, não sei o que. Enfim, mas fica legal no final, entendeu? A gente tem que fazer as coisas conforme a gente planeja, entendeu? Se não sair da forma que a gente planeja, não tem problema, a gente segue em frente, entendeu?
E outra coisa que eu aprendi até com um vídeo que eu vi, acho que foi hoje que eu assisti um vídeo, que era uma moça falando assim, era alguma frase da Judy Chute que falou bem assim, seja como for, que seja massa, alguma coisa assim, tipo, que independente do que acontecer, que a gente se sinta bem com aquilo, que a gente não fique, ai meu Deus, não deu certo, sabe? Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que dá pra encaixar aqui no nosso tópico, mas se eu estiver falando bobeira, vocês ignoram. Enfim. E é aquela coisa, entendeu? Eu tenho que viver a vida com mais leveza e não deixar que os pequenos fracassos me impeçam de continuar a minha produtividade como ser humano, como pessoa na minha vida, entendeu? Porque várias coisas que eu quero fazer, que eu planejo fazer e tal, e não sei o que, se tem uma pessoa do meu círculo familiar ou do meu círculo de amigos pessoais, mais próximos no caso, se tem uma dessas pessoas que acha que eu não sou capaz de fazer isso, eu acredito e eu não faço. Como é que você vive uma vida desse jeito? Não vive. Como eu tava falando pra vocês, eu sou uma pessoa muito dedicada com as coisas que eu faço. Eu quero fazer tudo bonitinho. Eu quero caprichar até nos mínimos detalhes, detalhes que a maioria das pessoas nem vai perceber. Eu capricho porque eu quero que seja bonitinho, que seja legal, que seja divertido. Eu quero fazer tudo do jeito que é o certo na minha cabeça, com vários detalhes, com várias coisinhas, sabe? Eu quero fazer essas coisas. O maior exemplo disso é como que eu mexo no meu canal. Eu mudei o banner do meu canal, eu coloco foto de perfil do meu canal. Sempre que eu tiro uma foto bonita, eu coloco no meu canal. Enfim, eu coloco capítulos nos meus vídeos, eu coloco card, eu coloco tela final. Nossa, eu me dedico tanto, sabe? Tipo assim, eu pego isso como exemplo porque é uma coisa que eu dedico muito tempo, sabe? Já passei coisa de 5 horas editando um vídeo pra postar. 5 horas e meia. Imagina você passar 5 horas e meia editando um vídeo. Pois é, mas o resultado fica maravilhoso e eu amo, entendeu? Eu nem vejo a hora passar porque eu me divirto tanto quando eu tô editando, entendeu? Então, assim, por eu ser uma pessoa tão dedicada, quando um mínimo detalhe, tipo assim, eu queria fazer esse vídeo hoje, mas não vai dar por causa de tal e tal coisa, mas esse vídeo seria melhor gravar hoje e tal, não sei o que. Enfim, aí eu já fico toda, ai, que saco. Aí eu fico desanimando de fazer. Tem um vídeo que eu fico adiando tanto pra fazer que quando eu faço, eu fico assim, caraca, eu podia ter feito antes. E por que eu não fiz antes? Ah, sei lá, preguiça talvez. Talvez seja uma mistura de tudo, mas eu acho que o maior motivo da minha procrastinação é o medo de fracassar, porque eu já tenho essa cobrança enorme na minha cabeça e se tem pessoas ao redor que meio que alimentam sem saber essa autocobrança minha, aí eu fico biruta das ideias. Esse é o problema, entendeu? Isso que me quebra cabulosamente. Mas o que eu tô querendo enfiar na minha cabeça é que eu não posso controlar tudo. As coisas não vão sair sempre como eu planejo. Eu não tenho que me culpar pelo erro dos outros que me afeta na minha vida. Eu não tenho que acreditar no que uma pessoa supõe que eu não seja capaz de fazer, entendeu? Eu não posso deixar que o fracasso me impeça de fazer as coisas. Porque se eu ficar tão aterrorizada com isso, eu não vou fazer nada na minha vida, porque muitas coisas, se não todas as coisas que a gente faz na nossa vida, exigem coragem, exigem esforço, exigem dedicação. E você tem que agir. E se você vive a sua vida inteira com medo, e isso é bizarro porque eu vivo falando isso no meu canal, até nos podcasts eu falo, se você vive sua vida inteira com medo, você não faz nada. E eu sou a pessoa aterrorizada do fracasso falando isso. Então eu sei que eu tenho que abandonar esse medo do fracasso. Ou, tipo, reduzir ele a ponto de que ele não me afete tanto quanto ele tá me afetando agora.
entendeu? Então, assim, eu não posso viver com medo. Eu tenho que enfiar na minha cabeça, olha, entenda, Lápis, entenda, você não tem poder de controlar tudo. E mesmo se tivesse, você não tem que ter medo do fracasso. As coisas não vão sair como planejado. E tá tudo bem, entendeu? Afinal, quem é que vai saber que eu fracassei em alguma coisa se eu não contar? Entendeu? Tipo assim, a gente pensa que as pessoas vão nos julgar pelo nosso fracasso, sendo que a pessoa que mais julga a gente pelo nosso fracasso é a gente. Porque as pessoas estão preocupadas em viver a própria vida delas. O ser humano é um ser individualista, entendeu? Não tem essa de tipo, é porque os seres humanos são egoístas. Não, isso é uma coisa de natureza. As pessoas estão mais preocupadas em viver a própria vida do que viver a vida dos outros. Claro que tem gente que, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tá falando de um caso em que pessoas querem viver a própria vida delas, que elas não estão nem aí pro que acontece na vida das outras pessoas. E se liga por um curto período de tempo, depois esquece porque tá muito focado na própria vida. Entendeu? Então, assim, não tem porquê eu ter medo do fracasso, sendo que é uma coisa que só me atrapalha. Que é uma coisa que não tem como eu deixar de ter, não tem como eu deixar de ter fracassos na minha vida. Entendeu? Não é uma coisa que eu posso eliminar, porque faz parte da vida, as coisas não saem 100% perfeitas. E não é pra ser assim. A vida é uma montanha russa, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente adoece, às vezes a gente perde o emprego, às vezes a gente sai da faculdade, não tem o que fazer, entendeu? Cara, não tem por que eu querer que a vida seja linear, ou que seja só subindo, só coisa boa. Porque não é assim. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu precisei de uma coragem absurda. Em inúmeros fracassos que eu tava vivendo, eu precisei de uma coragem absurda de pensar assim: dias melhores virão. E eu prefiro estar aqui para presenciar. Então, cara, eu tenho essa força dentro de mim de seguir em frente, de ter coragem, de ultrapassar esses desafios e tal. Eu tenho essa força dentro de mim, eu só não tô conseguindo acessar, entendeu? Talvez eu consiga acessar meio que revendo isso, editando esse vídeo, porque, cara, eu, sendo a pessoa que eu sou, eu reconheço que eu sou a minha maior inspiração, entendeu? Porque eu reconheço tanta coisa boa em mim, tanto potencial e tal, e eu fico me cobrando dessa forma. Cara, eu preciso ter mais autocompaixão comigo mesma. Mais autocompaixão. Cara, eu não preciso ficar me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando. Porque, cara, eu não tô correndo. Eu tô querendo só andar. Entendeu? Eu só quero viver. Eu quero passar pelas fases da minha vida calmamente. Não tem por que eu ficar me cobrando tanto. Não é que, eu vou adiar muita coisa da minha vida porque eu tô querendo viver de boaça. Não é assim. É no sentido de tipo, cara, eu não tenho que ter pressa. Eu não tenho que ter pressa. Não deu certo nesse dia. Não tem problema. Em algum momento vai dar. Eu mandei currículo pra tal lugar. Não me chamaram. Não tem problema. Alguém vai me chamar. Entendeu? Não tem como eu pegar o medo do fracasso e falar assim: isso aqui vai ditar como que eu vou viver minha vida. E é isso. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. E a gente deixa de focar na nossa vida, no nosso presente e o tanto que a gente tem para aproveitar, porque a gente tem medo de fracassar. Que bizarro. Tipo assim, eu falo como se eu já tivesse superado isso de vez em quando, mas eu não superei. Eu tô falando aqui pra vocês que é uma coisa que acontece ainda na minha vida, que eu não superei. Ainda não. Enfim. Mas tô caminhando pra tentar melhorar, entendeu? Enfim, é isso, basicamente, meus amores. Eu acho que é isso que temos de episódio.
Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um tiquinho mais curto, mas é porque eu tô morrendo de fome e eu tenho que fazer a janta, tá bom? Então, um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E é isso. Gostaram do meu cabelo? Eu lavei ele ontem. Tá bem bonitão, né? Enfim. O que eu tenho pra falar pra vocês nesse final de vídeo é: não deixe o fracasso dominar a sua vida. Não deixe ele te controlar. Não deixe ele ditar como que você tem que viver, que escolhas que você vai tomar. Tem tanta coisa, mas tanta coisa que a gente pode fazer e que o medo do fracasso impede a gente. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que, de uma pessoa aterrorizada do fracasso, eu tenho pra te falar que não vale a pena. Se eu, que morro de medo do fracasso, tô te dizendo que não vale a pena, é porque eu sei que não vale a pena. Não vale a pena você deixar de viver o seu presente com medo de um futuro que só existe na sua cabeça. E mesmo que ele seja real, cara, fracasso não existe. Existem apenas lições.